E se existissem manuais secretos para, sei lá, navegar pelas camadas ocultas da realidade? Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo em textos antigos e modernos que prometem ser exatamente isso: guias para o mundo invisível. Pois é, essa é a pergunta que vai guiar a gente aqui. Uma pergunta que, na verdade, assombra a humanidade há milênios, né? E se algumas dessas tradições esotéricas tivessem de fato conseguido mapear as forças que agem por trás do que a gente consegue ver? Então, o que a gente vai fazer é embarcar numa jornada. Uma jornada por diferentes mapas do cosmos. Porque cada texto que a gente vai ver aqui não é só um livro, sabe? É como se fosse uma cartografia, um mapa mesmo, de um mundo que a gente não enxerga. E para começar essa jornada, a gente tem logo de cara 3 visões de mundo que são, assim, completamente diferentes uma da outra. Cada um desses mapas não está só descrevendo um universo oculto. Eles propõem que a natureza da realidade em si é fundamentalmente diferente. Ok, vamos ao primeiro mapa. Ele vem do famoso ou infame Necronomicon. E olha, ele joga a gente direto num universo de puro horror cósmico. A ideia aqui é a seguinte: existem entidades aterrorizantes, os antigos, que estão numa luta para tomar de volta o nosso mundo de uns deuses mais velhos. É uma guerra cósmica que, segundo o texto, começou muito, mas muito antes da humanidade sequer existir. Isso que a gente está vendo aqui captura perfeitamente essa natureza alienígena, quase impossível de compreender esse modelo cósmico. Não são símbolos para adoração, não. Pense neles mais como diagramas de forças primordiais, forças de um tempo que veio antes do próprio tempo. Agora, o segundo caminho muda tudo. Ele vem do livro de Abramelin e apresenta um universo super organizado, todo baseado na Cabala, o misticismo judaico. Nesse sistema, o segredo é pureza, e uma disciplina assim rigorosíssima. Depois de meses nesse processo, a pessoa conseguiria uma autoridade sagrada sobre os espíritos, tanto os bons quanto os maus. E é aqui que está o grande objetivo do sistema de Abramelin. É uma união sagrada com o eu superior, que eles chamam de santo anjo guardião. O foco, veja bem, não é o poder pelo poder. A ideia é se tornar um canal perfeito para a vontade divina. Beleza, vamos para o terceiro caminho que já tem uma pegada bem mais moderna. A realidade aqui é vista como pura energia. Então, o crescimento espiritual é basicamente sintonizar uma frequência vibracional mais alta. Fazendo isso, a pessoa impulsiona a evolução da própria consciência e a do coletivo também. É exatamente esse o princípio por trás de coisas como a radiestesia, sabe? A crença de que tudo, toda a matéria, emite uma frequência própria. E essa frase aí, da profecia celestina, resume perfeitamente o papel da humanidade nesse modelo. A gente não é espectador, a gente é participante ativo na evolução do cosmos. E esse processo de crescimento de energia não é só uma coisa pessoal, individual. É o que move e o que impulsiona o avanço de toda a civilização. Tá, mas como é que se navega nesses mapas todos? Agora a gente vai pro lado prático da coisa, pro kit de ferramentas do mago, por assim dizer. Quais são os métodos, os instrumentos usados para, de fato, interagir com essas realidades? E de cara, a gente já vê um contraste gritante, 2 filosofias bem diferentes. De um lado, uma abordagem super ritualística, externa, que depende da precisão milimétrica de fórmulas, de palavras de poder antigas. E do outro lado, uma jornada totalmente interna, guiada só pela consciência e pela intenção de quem está praticando. Olha só esse exemplo. É uma amostra poderosa dessa linguagem antiga, super específica, usada na magia ritual para comandar forças elementares. A questão aqui não é entender o que as palavras significam. Elas funcionam mais como chaves sonoras, sabe? Chaves que ativam energias bem específicas do universo. E esses selos, cheios de detalhes, eles são muito mais do que só desenhos. Eles são descritos como ferramentas mesmo para contatar inteligências não humanas bem específicas. O Necronomicon trata esses selos quase como se fossem, sei lá, números de telefone cósmicos. Você disca direto para aquelas entidades que lutaram lá na Guerra Primordial. Agora, em contraste total com isso, aqui a ferramenta física, o pêndulo, é secundária. As fontes sobre radiestesia deixam isso bem claro. O que manda é a mente focada de quem está operando. A intenção sólida da pessoa é o verdadeiro instrumento. É isso que garante a precisão do negócio.
E aqui a gente vê uma aplicação fascinante da geometria sagrada. Mas olha que interessante, não é para invocar nada, é para se defender. A ideia é que o símbolo emite ondas que neutralizam energias ruins. Esse é um conceito central na radiônica, que é essa prática de cura à distância usando instrumentos e frequências. Bom, com ferramentas tão poderosas assim, é óbvio que os riscos são gigantes, né? Então, vamos analisar agora o que está em jogo. O que cada caminho promete e quais são os perigos de falhar em cada um deles. O que fica bem claro aqui é esse equilíbrio delicado entre o risco e a recompensa. Em todos os caminhos, a promessa de um poder enorme vem sempre acompanhada de um perigo na mesma medida. E esse perigo pode ser cósmico, espiritual ou até puramente psicológico. Esse aviso aqui da introdução do Necronomonicon é de arrepiar. Diferente de outros sistemas, segundo o texto, algumas coisas que são invocadas usando esse livro simplesmente não podem ser mandadas de volta. Uma vez que o portão é aberto, ele pode ficar aberto para sempre. O livro de Abraham Allen segue na mesma linha, com a mesma severidade. Ele deixa bem claro que falhar aqui não é um contratempo. Se aquela operação super complexa que dura 6 meses for feita do jeito errado, o resultado é um desastre. Um desastre permanente e catastrófico para a alma. Já no caminho evolutivo, os perigos são mais sutis, mas nem por isso menos reais. A profecia celestina alerta muito sobre as armadilhas psicológicas. Aqueles jogos de controle, o medo, são padrões de comportamento que podem sabotar todo o crescimento espiritual e bloquear de vez o fluxo da energia universal. Ok, a gente explorou esses mundos cheios de poder e de perigo. Mas, no fim das contas, o que tudo isso significa? Vamos dar um passo para trás agora e tentar enxergar a imagem completa. Apesar das diferenças serem gigantescas entre eles, todos esses sistemas nascem do mesmo lugar, do mesmo impulso humano fundamental. Essa busca por significado, por poder, por algo que está além do que a gente vê. No fim das contas, são só mapas diferentes para o mesmo território desconhecido e gigantesco. E isso tudo deixa a gente com a última pergunta, uma reflexão. Talvez a busca em si e essa infinidade de mapas que a gente criou ao longo da história para tentar navegar no mistério, talvez tudo isso revele mais sobre as nossas próprias esperanças, nossos medos mais profundos, do que sobre o universo que a gente está tentando decifrar.